Rádio. Novelo. Hoje a gente conversa com o cientista político Miguel Lago. Ele escreveu um artigo na revista Piauí que me deixou intrigada. O artigo se chama O Enigma do Voto e lá ele diz que o voto não é o instrumento mais importante da democracia. E aí ele dá 1000 argumentos interessantes e explica por que ele acha isso. Eu quis conversar com ele para entender como assim. A democracia não é o governo do povo? E o povo não governa através do voto? Então, como assim? O voto é fundamental, naturalmente, não é disso que se trata. Mas ele vai dar exemplos aqui de vários outros mecanismos de participação democrática que não são voto ou não são exatamente voto como a gente está acostumado no Brasil. Alguns desses mecanismos meio que explodem a minha cabeça e talvez a sua também. Então, vamos lá. E a Carolina Moraes estava comigo na entrevista, então vocês vão ouvir ela fazendo pergunta também. Agora sim, vamos lá. Num artigo que você escreveu para a Piauí há pouco tempo, você diz que o voto não é o melhor e nem o mais importante instrumento da democracia, né? E isso é um pouco contraintuitivo para a gente, né? Então, o que você quer dizer com isso? Olha, eu acho que a gente tende a associar democracia a voto, sempre. E isso é natural porque o principal dispositivo das nossas democracias contemporâneas são as eleições. Então, a ideia de você ter uma alternância pacífica entre elites políticas, que é definida através do instrumento do voto, se equivale muito à ideia de democracia, como a gente entende ela hoje em dia. Mas se você for olhar o mecanismo do voto, existem também ditaduras, né? Nós tivemos uma ditadura militar de 21 anos no Brasil, que manteve o rito do voto. Claro, não tinha um voto direto para presidente, etc. Metade da classe política estava caçada, você não podia eleger, mas existia o rito do voto. Nem por isso era uma democracia. A ideia de democracia ela é superior à ideia do voto. Então, o voto é um instrumento que pode ser democrático, mas que não necessariamente corresponde à democracia. Essa era a minha ideia central no texto que eu queria trazer, na verdade, porque eu acho que a gente faz essa associação muito rapidamente. E essa associação ela é perigosa porque a gente acaba chegando em algumas falácias que são... não, mas ele foi eleito pela maioria da população para fazer aquilo que ele prometeu que ia fazer. Mas o que ele prometeu que ia fazer não necessariamente é democrático. Ainda que seja majoritário, se uma pessoa é presidente do Brasil ou presidente da França, que ela foi eleita pela maioria da população. Mas isso não necessariamente lhe autoriza a fazer o que der na telha, ou simplesmente o que foi prometido. Você pode perfeitamente ser eleito com uma plataforma antidemocrática. E eu acho que muito do movimento que nós temos visto desde 2016, em vários países do mundo, são movimentos de tendência majoritária que têm a validação do voto, mas com princípios antidemocráticos. Porque as ditaduras que tem hoje em dia, elas mantêm esse rito do voto, né? Então, sei lá, o Putin, pra que diabos esse homem faz eleição? O Ortega, na Nicarágua, ele faz eleição que ele ganha, sei lá, com quase 100% dos votos. O Maduro, né? Eles mantêm esse rito do voto, eu não sei bem pra quê. É pra ter uma postura internacional de que aquilo ainda é uma democracia, ou é pra dentro? Por que eles fazem isso? Eu acho que aí vai variar de país para país, mas acho que pelo voto determinar alternâncias de elites, porque no fundo o voto é isso, é que elite a gente está escolhendo para delegar o poder, né? Para ocupar certas funções dentro do Estado. Dentro de um regime, mesmo que seja ditatorial, ele permite que forças diferentes possam se alternar e se disputar pacificamente dentro da própria ditadura. É claro, acho que tem países e países, né? Você pode ter uma eleição para fazer parecer internacionalmente que você não é uma ditadura. Mas eu acho que também tem uma dinâmica própria de alguns regimes que o voto é uma ferramenta útil para você ver que grupos políticos dentro desse regime têm mais força. Na ditadura militar brasileira, por mais que os militares fossem os presidentes, você tinha disputa política dentro da arena, né? Você tem uma disputa entre as elites locais, né? O ACM não era o dono da Bahia durante a ditadura, ele tinha disputas com outros políticos da arena. Claro, é uma disputa muito mais limitada porque não é uma democracia, mas o fato é que existem grupos políticos dentro de ditaduras que estão também disputando poder. Os sistemas políticos em geral são sempre mais híbridos do que a gente imagina teoricamente, né? Então tem regimes que estão entre a ditadura e a democracia, né? Então que eles conservam o voto, mas eles não respeitam princípios democráticos, né? E acho que
Os exemplos citados são perfeitos. A Rússia, Venezuela, Nicarágua, cada vez mais a Hungria, cada vez mais a Turquia. Existem transições entre os regimes, e no fundo os regimes são muito mais híbridos e confusos do que necessariamente a gente gostaria de acreditar. Eu acho que é importante a gente levar em consideração que tem uma certa história que a gente se conta de que tem uma ditadura e aí você tem a democracia, como se tivessem os maus e os bonzinhos. Mas acho que tem um elemento importante também do próprio voto, que quando a gente olha para a Grécia Antiga, né, então quando a gente pensa em democracia ocidental, a gente sempre pensa em Atenas, né? Atenas é, digamos assim, a referência mitológica da democracia. O que é interessante em Atenas é que o poder não é teoricamente do povo, como são nas democracias contemporâneas. O poder é de fato do povo. O povo é que decide e exerce o poder, né? Então as leis são definidas de forma direta pelo povo. Claro, é uma cidade, você tem milhões de limitações do que se define, que se entende como povo naquele momento, são só os cidadãos atenienses, então os escravizados, as mulheres, as crianças, nada disso é povo, só os homens são povo. Mas o fato é que dentro de um esquema de cidadania limitada, todas as sociedades daquela época, esse esquema acontece, de fato tem uma democracia direta, com instrumentos em que as leis são definidas por aquela comunidade, pela eclésia, né? por essa assembleia. E o que é interessante é que você tem outros mecanismos, além da eclésia, né? Que seria, digamos assim, a decisão direta por parte do povo, muito entre aspas. Você tem dois outros mecanismos que existem na Grécia. Você tem o sorteio, que é muito importante. Grande parte dos magistrados que ocupam funções públicas na vida da cidade, eles são definidos por sorteio. Ou seja, qualquer um dentre esses cidadãos, todos eles homens, nenhum deles escravizados, etc, etc, todos eles são passíveis de ocupar funções, digamos assim, poderosas, entre aspas, né? Responsabilidades políticas. E também tem o instrumento do voto. Para que o voto existia em Atenas? Para as funções técnicas, que é exatamente o contrário do que a gente entende hoje em dia nas democracias contemporâneas. A gente geralmente olha para uma função técnica, a gente pensa em alguém que justamente não foi validado pelas urnas. Na Grécia Antiga, ao contrário. As funções que são passíveis de eleição são as funções que requerem que os melhores estejam ocupando elas. Ou seja, são as funções que requerem uma especialidade. Estratégia de guerra. Os grandes estrategistas militares serão eleitos, mas eles serão eleitos dentro de um corpo limitado, dentre pessoas que estudaram, que conhecem o tema. Em nenhum momento a ideia de representação está colocada através do voto. O voto é a definição entre quem que você acha que é melhor daquele cardápio muito limitado de especialistas, no fundo, que você escolhe para uma função muito específica. O resto é ou sorteio, ou então é a população diretamente votando e decidindo as leis. Como se fosse um plebiscito, por exemplo. Só que, claro, como é uma cidade, como são alguns milhares de pessoas, é muito mais fácil fazer isso. Mas a gente tem cidades com milhares de habitantes. Por que a gente não define as nossas democracias locais mais inspiradas em Atenas? Por que a democracia local no Brasil, a gente tem que votar na cidade como a gente vota para presidente, né? Por que tem que ser um prefeito, tem que ter uma Câmara dos Vereadores? No fundo, é um país numa escala pequena, né? Não tem essa necessidade a nível local. Existe a nível nacional, porque aí você tem toda uma outra construção política. Mas a nível local, não necessariamente seria necessário. E como poderia ser? Essa pergunta é difícil. Mas eu acho que existem vários instrumentos de decisão direta que já foram experimentados nas cidades. O Brasil foi muito pioneiro nisso nos anos 80. O orçamento participativo, que é uma ideia de você ter uma parcela do orçamento do município que é votado diretamente pela população, é uma ideia muito inovadora, criada nos anos 80, começou em Porto Alegre. Nos anos 90, grande parte das capitais administradas pelo Partido dos Trabalhadores implementavam o orçamento participativo, e depois que o Partido dos Trabalhadores ganhou as eleições da presidência do país, parece que esse tema sumiu. Hoje em dia tem vários países na Europa, por exemplo, que implementam o orçamento participativo, e aqui no Brasil tem quase que uma inversão, né, de uma inovação há 40 anos atrás de democracia participativa, como a gente chama, né? Então, a tentativa de você criar instrumentos que permitam uma participação mais direta da população na tomada de decisão. E hoje em dia a gente não só não inovador, como a gente sequer manteve as nossas inovações com a mesma intensidade e com a mesma qualidade. Você pega uma cidade como Paris, tem um orçamento participativo muito mais importante do que qualquer cidade brasileira, hoje em dia. Como funciona isso? Quem é que decide? Tem alguns mecanismos. Então, no fundo, seriam representantes do orçamento participativo, né? Porque nos anos 80, pensa uma cidade como Porto Alegre, você não tem como todo mundo estar participando de todas as decisões. E você tinha pessoas que negociavam e que decidiam. Não era um experimento gigantesco, mas é um dinheiro. E você vai alocando as prioridades. Mas aí você tem outros exemplos. Belo Horizonte, por exemplo, já fez integrando com tecnologias.
E aí você tinha realmente decisões que eram votadas. A gente quer esse investimento aqui, nesse bairro, ou a gente quer esse outro investimento nesse outro bairro. Quase como sendo microplebiscitos sobre decisões de investimento. E aí você tem uma parcela da população muito maior que participa diretamente. Tem estudos que apontam que em BH, no início dos anos 2000, chegou a ter 10% da população votando em algumas dos mecanismos do orçamento participativo. Em Paris é um pouco diferente. Em Paris, na verdade, você tem um orçamento reservado para ideias de cidadãos. Então, a proposta vem dos cidadãos e depois para uma votação dos cidadãos também. E isso tudo integrando as ferramentas tecnológicas. As ferramentas tecnológicas que poderiam ter permitido uma revolução democrática da participação fizeram exatamente o contrário. Porque a ferramenta tecnológica, ela acaba com duas limitações muito claras para a democracia participativa. Quais são os dois grandes efeitos limitadores da democracia participativa? Primeiro que as pessoas não têm tempo para participar das decisões da cidade. Né? Em horário comercial, todo mundo está trabalhando, em tese. Né? Você não tem condições de estar participando de uma assembleia entre as 9 e as 6 da tarde. Por outro lado, você também tem um problema de deslocamento, de nem todo mundo cabe no mesmo lugar, né, para você poder fazer esse tipo de... Nossas cidades são bem maiores do que Atenas era há 2.500 anos atrás. A limitação de tempo e de espaço, a revolução digital poderia permitir que você acabasse com isso, né, que você pudesse criar mecanismos e dispositivos que pudessem, de fato, incluir muito mais gente nesse processo decisório. E o que a gente viu foi o contrário, né, porque você, no fundo, tem uma plataformização, redes sociais, e vira um grande surto narcísico de todo mundo. Ao invés da gente permitir que aquilo que na vida moderna, nas grandes metrópoles, impede que a gente possa viver juntos e decidir juntos, a gente foi para uma exacerbação do individualismo que vai para totalmente outro lado. Uma coisa que me surpreendeu assim, nessa sua argumentação é porque eu sempre imaginei a democracia representativa como uma ideia assim, por exemplo, eu não tenho a menor ideia do que eu faria com o orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Vai investir mais aqui, vai investir mais ali, é uma cidade que precisa de muito investimento em todo lugar, quer dizer, não só eu não teria tempo para ir nas assembleias pessoalmente, como eu não teria tempo para me informar o suficiente para poder dar um voto informado. Então o que eu faço? Eu voto numa vereadora que eu acho que vai ter a capacidade para tratar daquele assunto específico que está me interessando, sei lá, mobilidade, planejamento urbano, seja o que for. Essa pessoa está me representando e eu imagino que essa pessoa vai então tomar as decisões porque essa pessoa é informada a respeito. Como é que você resolve isso? Eu às vezes vejo, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um sistema eleitoral completamente louco em que as eleições para presidente são indiretas, mas as eleições locais têm muita proposta direta, né? Em que você vai lá votar e você vai lá votar no seu prefeito, no seu vereador, não seja o que for, mas você tem propostas específicas. O que a gente vai fazer com esse orçamento aqui de saneamento, coleta de lixo? É um sistema meio maluco. Seria uma coisa meio assim? Eu acho muito mais interessante a democracia local americana do que a democracia local no Brasil hoje em dia. O Brasil, há 40 anos atrás, tinha uma democracia local muito mais interessante do que tem hoje. E eu acho que, hoje em dia, a Europa e os Estados Unidos têm democracias locais mais interessantes do que a gente. É muito importante que a gente banalize as decisões. Nem todas as decisões, são técnicas. A gente não vai colocar as pessoas para discutirem qual é a taxa de juros do Banco Central. Poderia ser um desastre. Então, tem decisões que são puramente técnicas. Quer dizer, não puramente técnicas, mas elas são políticas, mas elas precisam ser tecnicamente informadas, né? Todas as decisões são políticas, mas muitas delas têm que ser tecnicamente informadas. Mas uma decisão do que deve ser feita no seu bairro não requer necessariamente um conhecimento técnico. E muitas vezes tem outras formas de saber, da experiência de quem vive de fato aquele bairro, por exemplo, e sabe melhor do que um burocrata que foi bem formado, ou de que um vereador que foi eleito, mas que tem muito mais uma pauta, digamos assim, temática, a bandeira da educação ou segurança, muito mais do que realmente uma conexão territorial com aquela área. Então acho que você tem que entender quais são as decisões que são cabíveis e que graus de participação são possíveis. Porque, de fato, tem certos temas que requerem que a gente tenha algum conhecimento prévio. Se é, por exemplo, o monitoramento do orçamento da educação, não tem como o cidadão acompanhar de fato. Um sindicato consegue fazer isso, uma ONG consegue fazer isso, um vereador consegue fazer isso. Outra coisa é dizer, a gente quer mais dinheiro para as escolas do nosso bairro. Isso é uma coisa muito mais tangível. Eu acho que o que é interessante da participação é que a gente pode tomar decisões sobre as coisas que parecem mais micro, mas que são as coisas mais importantes nas vidas das pessoas. Porque, no final das contas, a política ela sempre acaba sendo local. A nível local, daria para a gente realmente fazer uma revolução democrática. A nível nacional é muito mais difícil. E aí, realmente, o voto é o que a gente tem. Mas isso não significa que a gente não devesse também experimentar outros mecanismos, né? Então, um mecanismo que eu acho muito interessante, por exemplo, são as assembleias cidadãs.
As assembleias cidadãs são um mecanismo de sorteio. A ideia de que, justamente, a democracia representativa não representa as pessoas. Como é que você define previamente quem são os candidatos passíveis de serem eleitos? Eles têm que estar em partidos políticos. Ou eles são definidos pela burocracia partidária, ou, dependendo do sistema eleitoral, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, sobretudo, aqueles que têm mais dinheiro conseguem se eleger. São dois vieses muito ruins, que evidentemente são excludentes, né? A burocracia partidária vai excluir mulheres, pessoas negras. Isso fica bem claro nas tendências das burocracias partidárias. A ideia do sorteio seria você realmente ter uma assembleia representativa da população. É um conceito de representação que é diferente. Porque não é a representação que eu, como eleitor, coloquei. Nossa, esse é o meu candidato, a minha candidata, que eu deposito as minhas esperanças ou que eu me identifico. Não. Essa pessoa ela é representativa do ponto de vista sociológico. A população tem 55% de pessoas negras. Vai ter 55% de pessoas negras nessa assembleia. Você tem 55% de mulheres. Vai ter 55% de mulheres nessa. Então, a ideia é você tentar, através da estatística, sortear com base em critérios que sejam demográficos. Essas pessoas se reúnem na assembleia e elas precisam tomar uma decisão. E elas vão ter meses para discutir essa tomada de decisão. Né? Isso pode ser uma nova lei, isso pode ser, enfim, tem vários experimentos diferentes. Isso dá para fazer a nível nacional. A Irlanda fez isso em 2017. Um país muito católico, é uma sociedade de tendência mais conservadora, e é importante fazer a distinção conservadora é muito diferente também de fascismo, né? Que a gente mistura as duas coisas. O Bolsonaro não é conservador, mas enfim. E é um país, dos poucos que eu conheço, que tenha inscrito na Constituição a proibição ao aborto, nos anos 80. Se legalizar a interrupção voluntária de gravidez, na Irlanda, significava fazer uma emenda constitucional. Então, nenhum governo queria enfrentar isso, porque é uma dor de cabeça tremenda e, claro, a percepção da classe política é que a sociedade é muito conservadora. Então, quem for entrar nesse tema vai perder eleitoralmente. Ao mesmo tempo, você tem uma pressão dos movimentos sociais para que, né, a esquerda no poder, vamos rever esse tema, e o que se decide fazer é uma assembleia cidadã. Então, a assembleia cidadã faz um sorteio, e você coloca essas pessoas durante 6 meses, todos os fins de semana, elas são pagas para isso. Então poderia ser assim, sei lá, a Carol Moraes, que está aqui com a gente, poderia ser sorteada e aí ela teria que participar dessa Assembleia Cidadã. E ela vai ser remunerada por isso, tem licença de trabalho, enfim. A Assembleia Cidadã será feita e vários atores da sociedade civil, da ciência e da política que vêm falar com você, vêm apresentar a questão. Você vai ter médicos apresentando a questão do aborto. Você vai ter padres apresentando a questão do pecado. Esse público vai receber muita informação ao longo do tempo e vai tomar uma decisão no final. Claro, a decisão não era de caráter conclusivo, né? Não era uma decisão vinculante. Mas o que muito inteligentemente foi feito? Ela foi feita no contexto de um referendo nacional. Então, a Assembleia Cidadã funcionou durante esses 6 meses como o locus de discussão do referendo. E foi uma discussão muito qualificada. Então, as pessoas que entraram lá estavam discutindo esse tema e foram aprendendo sobre esse tema e vendo todas as posições diferentes, né? Não é porque estava tendo um doutrinamento para um lado ou para o outro por parte dos especialistas que estavam vindo, porque não eram só especialistas, você tinha de tudo. Todas as forças representativas da sociedade estavam ali mostrando suas evidências, seus argumentos daí por diante. E você teve uma decisão que foi tomada no final que 65% dos membros definiram que tinha que se legalizar a interrupção voluntária de gravidez. Qual foi o resultado do plebiscito? 65% a favor. Então, assim, de duas uma. Ou esse processo de deliberação foi um processo extremamente educativo e que, no fundo, persuadiu grande parte da população a mudar de opinião, ou então, de fato, ele pelo menos foi incrivelmente representativo das opiniões da sociedade irlandesa, que a gente achava que era muito mais conservadora e no fundo não era. Nos dois casos é muito bom, porque nos dois casos quer dizer que você teve um plebiscito com muita validade, uma Assembleia Cidadã que conseguiu fazer isso. Um exemplo péssimo de Assembleia Cidadã, o Macron. Ele faz a Assembleia Cidadã, só que ele faz sobre mudanças climáticas, que é um tema mais amplo possível. E aí, claro, aí chegou pro Macron, então não tem nenhum outro processo decisório, não é que o parlamento vai votar sobre a proposta colocada, não, nada. É o presidente, o rei receberá, olhará e decidirá sobre isso. Mas isso é uma experiência ruim de Assembleia Cidadã, porque é, no fundo, só para validar um monarca eleito, né? E não um processo em que você muda parte estruturante da vida da sociedade
Esse de um exemplo país. da Irlanda, por exemplo, essas discussões que estão acontecendo lá dentro, elas são publicizadas para o público de um modo geral, para as pessoas poderem entender e avançar no debate? Elas são, e eu acho que isso é que é um fator importante disso, porque você está tendo um debate público, mas que acontece num espaço delimitado e estruturado. Tem muita coisa que pode dar errado que a gente nem sabe, porque foi tão pouco experimentado que a gente nem sabe o que pode dar errado nesse tipo de experimento. Todo experimento tem problemas. Não é porque vai ter problemas, eventualmente, que a gente não deveria tentar testá-los e Eu fazer. imagino que tem alguns temas que não possam ser objeto de referendo ou de plebiscito ou de decisões por sorteio. Sei lá, eu fico pensando no Brasil, por exemplo, eu tenho a impressão, espero que eu esteja errada, mas de que se houvesse um plebiscito pela pena de morte, é possível que a pena de morte fosse aprovada no Brasil. Então, eu não sei se tem, sabe, alguns temas assim em que é necessário haver freios para evitar esse tipo de decisão. Eu concordo totalmente. Aí entra o outro elemento da democracia, que são os valores e os princípios de uma democracia. E a ideia de você proteger os mais fragilizados de uma sociedade. Que, para mim, é a base mais importante da democracia, mais do que o instrumento majoritário. É a proteção dos minoritários, no fundo. Não necessariamente os minoritários, mas aqueles que estão mais fragilizados na sociedade. Então, por isso que a justiça é tão importante. E não é à toa que a gente tem um conflito entre a política e a justiça. Porque a política ela é definida por instrumentos majoritários. Quem ganha a eleição teve que formar uma maioria, ainda que seja uma maioria muito circunstancial e em si muito frágil também, né? Se a democracia fosse só eleições em que a maioria ganha e governa, ela não seria democracia, ela seria a tirania da maioria. Por isso que é tão importante a proteção do que a gente chama de minorias políticas, né? Que não necessariamente são as minorias sociais, mas são grupos políticos mais fracos ou mais marginalizados da política, né? Então, quem se encarrega disso é o judiciário. E não é à toa que esses movimentos todos de extrema-direita estão sempre tentando atacar o judiciário, em todos os países, porque eles sabem que é o judiciário que protege isso nas democracias. Sem o judiciário, a democracia é só realmente uma tirania da maioria. E aí, sinceramente, não necessariamente a maioria vai definir quem é o melhor tirano. Por isso que eu digo, você ter mais democracia no sentido de você ter mais participação, eu acho que depende para que coisas, né? Então acho que tem muita coisa que dá para fazer, que eu tenho certeza que a decisão, digamos, seja por cidadãos sorteados, seja por cidadãos que tomam a decisão direta, vai ser muito melhor do que por políticos eleitos. Mas tem outras que não, que serão os políticos eleitos. Tem outras que serão os juízes concursados. Todos os mecanismos de seleção têm uma função. De maneira alguma, quando eu critico o voto, eu não digo que a gente tem que acabar com o voto. Deus me livre. O voto ele é fundamental. Mas o voto não pode ser tão sacralizado. A democracia não corresponde ao voto, né? O nazismo ganhou as eleições. Ele tem, no fundo, 33% da população que votou nele. Então ele tem uma maioria simples. E depois ele faz uma aliança com alguns partidos da direita clássica que acham que vão conseguir domar o monstro, né? Os Paulo Guedes da época. Né? E você, evidentemente, não consegue domar o monstro, né? O monstro é que tem capital político, não são vocês, né? É muito curioso como o voto ele congela, no fundo. Né? A vida é um filme. E o voto é uma foto. Ele congela aquele momento. O voto é uma foto e a vida é um filme, mas, de certa forma, o referendo também é uma foto, o plebiscito também é uma foto, sim, né? Sim. O Brexit é uma prova disso. Ai, meu Deus, Eu não tinha nem lembrado do Brexit nessa conversa, mas você tem toda a razão. Começou ali. O Brexit o Brexit é uma foto. O Brexit é uma foto. Por isso que eu digo, as eleições elas são complexas. Então, quer dizer que a gente não tem que ter eleição? Claro que não. Mas talvez a gente devesse não colocar tanto peso só nas eleições. Ter outros mecanismos. A gente não pode ficar dependendo tanto de um instrumento só. Porque ele é um instrumento que tem, como todos os instrumentos, problemas. Não é possível que todo mundo que tome decisões tenha que ser oriundo de uma eleição. Então a gente precisa ter outros mecanismos, né? Alguns vai ser a democracia direta, alguns vai ser por sorteio, alguns vai ser por concurso, e daí por diante. Depois do intervalo, o Miguel vai falar sobre como a política cria laços sociais e não só reflete esses laços, e também sobre o risco que a gente pode correr no ano que vem de ter outro governo de direita. E mais, por que tantos governos pelo mundo andam obcecados com a questão da imigração? Não é o caso do Brasil, mas sei lá, vai que inventam isso, né? É bom a gente entender de onde vem.
Uma outra coisa que você fala que eu achei interessante, eu queria que você explicasse, é que você fala que a política não é só resultado de questões de classe, crença, identidade, ou como está indo a economia, mas que a política em si pode ser constitutiva desses laços sociais e que isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender com relação a líderes como o Bolsonaro, ou o Trump, ou sei lá, o Milei. E eu queria que você explicasse o que você quer dizer com isso, que a política pode ser constitutiva dos laços sociais. Isso no Brasil está muito na moda, né? Não, porque a população brasileira é conservadora, ela é de direita. Portanto, é natural que a eleição, na realidade, seja um espelho do que de fato é a população brasileira. E evidentemente que a população brasileira tem traços conservadores, como tem traços que não são conservadores na sociedade brasileira, né? Como toda a população, existe muito preconceito, por exemplo. Mas não é porque tem preconceito que é conservador. São coisas diferentes. Porque a pessoa é contra o casamento gay, mas se você é contra o casamento para todos, não necessariamente quer dizer que você é conservador. Pode ser só dizer que você é preconceituoso. Tem outros que podem falar, não, você tem um casamento, é uma coisa religiosa, e aí você pode ter um argumento conservador para ser contra uniões do mesmo sexo, por exemplo. Mas não necessariamente a gente tem que levar pelo valor de face, né? Fica muito fácil a pessoa dizer que ela é conservadora, quando às vezes não é conservadorismo. Às vezes é simplesmente homofobia. E é natural que nossas populações tenham preconceitos. A gente cresceu com esses preconceitos. Esses preconceitos circulam na sociedade. Você pode ter uma crítica, por exemplo, ao mercado financeiro com um viés antissemita, como já teve muito no passado de movimentos de esquerda. A esquerda também pode ter preconceitos. Os preconceitos não são detidos por uma força política, né? A questão que é fundamental é que nem a esquerda nem a direita clássica mobilizam os preconceitos da sociedade. Elas podem até dialogar com esses preconceitos, mas elas não transformam esses preconceitos em plataforma política majoritária, que é a grande diferença com a extrema-direita. O antissemitismo sempre existiu na Europa, mas quem que pega o antissemitismo e transforma ele no fio condutor e na construção de uma política? É a extrema-direita francesa no final do século XIX, com o caso Dreyfus. É ali que você funda um antissemitismo que está muito além do preconceito cotidiano da população europeia com as comunidades judaicas. Então você tem realmente em que o antissemitismo se torna uma plataforma de construção de maioria política. Quando eu falo um pouco da política ser constitutiva de laços sociais, é isso. Eu não acho que a população brasileira seja necessariamente a priori conservadora ou a priori progressista. Ela é diversa, ela é plural e ela é contraditória. Existem muitos preconceitos na população brasileira, como em qualquer população. Só que você tem uma extrema-direita que se constrói valorizando esses preconceitos e transformando eles em plataforma política. Aí sim você começa a ter uma população que ideologicamente é de extrema-direita. Mas na ciência política é quase como se o voto é quase como se fosse uma ferramenta perfeita que traduz o que a população quer, como se fosse uma curva de lei de oferta e demanda. Então a população demanda mais conservadorismo e, portanto, a classe política que oferecer mais conservadorismo ganhará as eleições. Eu acho isso uma visão muito empobrecida do que é a política. Acho que a política ela é muito mais dinâmica do que isso. A sociedade está toda dividida em classes sociais, em raças, em gênero, em ideologias políticas. Então, é como se fosse tudo caixinhas muito bem definidas e todas elas coerentes, e que a eleição, na realidade, é apenas um reflexo disso. Eu não acho que seja assim. Os dispositivos políticos que a gente coloca, como o voto e como outros, eles são constitutivos dos laços sociais. Eles constroem esses sujeitos políticos, e não o contrário. Eu acho que o bolsonarismo construiu novos laços sociais entre pessoas que não necessariamente eram, a priori, de extrema-direita, e que se tornaram pessoas de extrema-direita, e que hoje em dia vibram e participam de um movimento dinâmico que é antidemocrático. Mas o fato é que elas se encontram ali. Tem algum tipo de laço social que se cria a partir dessa identidade comum construída em torno do Bolsonaro. 2015, os movimentos pelo impeachment da Dilma, que são movimentos muito importantes do ponto de vista da quantidade de população que vai para a rua. Quase totalidade é antipetista, mas você tem de tudo lá dentro. Você tem o pessoal que quer a volta do regime militar, você tem os monarquistas, várias direitas colocadas ali. Aí você vai ter o lavajatismo, enfim. E, no entanto, é o Bolsonaro que leva a eleição de 2018, né? E quando o Bolsonaro ganha as eleições, ele consegue conquistar grande parte dessas direitas e radicalizá-las, né? E torná-las de extrema-direita. Se a gente for pensar uma pessoa que estava indo para as ruas em 2015 porque ela estava revoltada com toda essa corrupção que está aí, como é que ela descobria que tinha corrupção toda que está aí? Porque tinha um processo judicial acontecendo, então ela tinha alguma confiança na justiça. E como é que ela era noticiada dessas informações? Pela imprensa.
Então, quer dizer, ela acreditava que a imprensa transmitia informações fidedignas. Essa mesma pessoa, 5 anos depois, na pandemia, ela tá achando que a imprensa tá mentindo sobre o vírus e ela não acredita mais no judiciário. O bolsonarismo consegue uma radicalização e uma transformação, uma criação de um novo sujeito político que não estava colocado antes dele. Tem uma coisa que eu queria que você falasse, que você dá uma explicação para a popularidade da pauta anti-imigração no mundo todo, que não é aquela explicação tradicional de que todo mundo é xenófobo e todo mundo é racista, ou todo mundo é anti-muçulmano, ou seja lá o que for. E que eu nunca tinha ouvido antes e que eu queria que você explicasse. Eu acho que a gente tem uma crise do Estado-nação. Então, a ideia de que você tem um povo, um território e um soberano. Geralmente, esse soberano, no século XX, vai virar o próprio povo através das democracias representativas, né? Em tese. Os Estados-nação tinham muito poder há 50 anos atrás. E tinha um controle sobre a maioria das políticas públicas. Políticas econômicas, você tinha uma interferência muito grande e uma capacidade do governo mexer muito na política econômica. Coisa que hoje em dia nenhum governo consegue. Porque está tudo muito mais globalizado, muito mais financiarizado. Tem tanta facilidade de eu tirar meu dinheiro de um país e colocar num outro, que se tem uma política econômica que eu, como investidor, considero que ela é arriscada, que ela vai gerar instabilidade, eu jogo para outro lugar. De maneira alguma, um argumento contra a globalização, tá? Eu sou totalmente o que chamariam de globalista. Mas o fato é que a globalização também gerou milhões de consequências negativas. E uma delas é que os governos perderam qualquer capacidade de poder fazer política econômica. Isso é um primeiro elemento que é importante quando se olha para a política econômica. Mas não é se restringe apenas à política econômica, porque isso seria uma crítica que a esquerda faz muitas vezes à globalização. Como é que se resolve o desemprego numa economia globalizada em que uma empresa tem todo o direito de fechar uma fábrica num lugar e abrir uma fábrica no outro lugar? Não tem muito que o governo possa fazer para evitar isso. Se ela toma a decisão de que ela vai para a China, ela vai para a China. Então, não tem muito o que fazer em relação a isso. Então, para você resolver questões mais econômicas que atingem a vida das pessoas, o Estado-nação já não tem mais os instrumentos que ele tinha no passado. O mesmo acontece para outras políticas. Sistemas de saúde, tirando algumas exceções, como os Estados Unidos, sistemas de saúde são governados pelo próprio Estado. Mas, por exemplo, todo o mercado de insumos de saúde também é um mercado global. E a gente viu isso na pandemia. Teve problemas seríssimos com respiradores, com máscaras, com coisas muito básicas que não foram porque a gente não tinha esse desenvolvimento. Você tem uma especialização, por exemplo, da Índia numa série de fármacos. O fato é que você tem uma interdependência grande também nas políticas de saúde. Então, você melhorar a saúde, nenhum estado é mais isolado e consegue melhorar a saúde da sua população sem ter alguma interdependência. E o clima, para mim, é o mais grave de todos, porque você está totalmente vendido. O preço de alimentação, dos alimentos, verdade, né? Está diretamente ligado a impactos climáticos. Para né? os ovos e a gripe aviária e o descontrole. A maioria das políticas públicas que afetam a vida das pessoas, você tem uma interdependência muito grande do mundo. Não dá mais para você governar apenas nos limites do Estado-nação. Quando você tem uma eleição, que é uma competição entre grupos diferentes, e aí você tem os grupos tradicionais, de esquerda ou de direita, falam assim, nós vamos resolver o problema de desemprego desse jeito. Vamos resolver o problema de saúde desse jeito. Eles não vão conseguir. Eles podem melhorar a situação. Eles podem conseguir reduzir a criminalidade num lugar específico, momentaneamente. Ou eles vão conseguir melhorar um pouco as condições de saúde da população. Ou você vai conseguir, eventualmente, injetar mais dinheiro na economia. Sempre coisas mais cosméticas, né? A frustração da população com os seus governantes tradicionais, sejam eles de esquerda ou de direita, eu acho que está ligada a uma incapacidade dos governos conseguirem entregar. Eles não conseguem entregar porque não dá para entregar nesse contexto. Eles não têm todas as ferramentas para poder resolver os problemas do cotidiano das pessoas. Onde é que o governo ainda tem total soberania absoluta do que ele pode fazer? Tem 2 coisas que ele pode fazer. 1, fronteira. Fronteira, se você fizer uma política realmente obsessiva e colocar dinheiro, você fecha a fronteira. Você consegue reduzir drasticamente as ondas de imigração. Outra coisa que eu posso fazer é repressão. Eu não consigo usar criminalidade necessariamente, mas eu consigo garantir que a polícia vai atirar para matar. Isso eu consigo. Você consegue entregar ou uma coisa performática, que parece que você vai estar mais seguro porque agora a polícia atira, né? O que não corresponde de fato, mas tem um elemento performático. E acho que não é à toa essa coisa das guerras culturais, como chamam, etc. Porque ou você entrega performance ou você entrega fronteira. E aí a fronteira você consegue entregar. E entrega para valer. E é por isso que eu acho que a imigração, ela é
ótima para um político. Você pode entrar numa plataforma anti-imigração e conseguir entregar para valer uma política anti-imigração. Você não consegue prometer prosperidade para as pessoas e entregar prosperidade porque o governo não consegue mais fazer isso. Então, eu acho que nesse sentido, a extrema-direita ela tem uma vantagem comparativa em relação às forças de direita e de esquerda tradicionais muito grande. A extrema-direita europeia ou americana, tá? Porque no Brasil não temos a questão da imigração. Mas se o Bolsonaro descobrir isso, aí que ele vai ficar fazendo campanha com os haitianos, os bolivianos, os poucos que nós temos. Os venezuelanos. Os venezuelanos. Por que o Milei e o Bolsonaro são também tão diferentes da extrema-direita europeia? A extrema-direita no Brasil e na Argentina, onde a questão de imigração é absolutamente marginal, o que você promete que você consegue entregar? A destruição do Estado. E que o que o Milei está entregando. E que o Bolsonaro começou a entregar aqui. Só que o Bolsonaro é diferente, o Bolsonaro é militar, então tem lá suas contradições próprias. Então ele conseguiu fazer muito dano pro Brasil, mas teve uma limitação na capacidade destrutiva. Então isso é uma coisa então, que a extrema-direita promete, diz, não, eu vou diminuir o Estado, Eu vou destruir o Estado, é mais que diminuir o Estado. Porque diminuir o Estado, tudo bem, você diminui. Você acha que é totalmente defensável um liberal que acha que o Estado tem que intervir menos. É uma opção política perfeita. A questão é você destruir o Estado administrativo, que é uma coisa muito mais básica. O Estado administrativo é uma coisa anterior à democracia ou outra coisa. O Estado administrativo vem das monarquias, é a maneira como a gente gere a coisa pública, né? Então, você destruir o Estado administrativo é complicado mesmo, porque o que você coloca no lugar? Tem um lado anárquico, né? Que o Milei encarna muito bem isso, né? É totalmente anárquico. Eu vi você falando que o governo Lula pode ser um interregno entre dois governos de extrema-direita. Eu queria entender por que você acha isso. Talvez seja o meu lado botafoguense, que tenta ver as coisas sempre com um grande pessimismo. Mas Mas eu acho que o bolsonarismo está tentando constituir uma maioria política no Brasil. Ele não é uma maioria política no Brasil ainda, mas eu acho que ele está tentando constituir. Por isso que eu acho que é uma revolução mesmo. Ela acontece dentro das igrejas, certos religiosos alinhados ao que transmitem os seus valores, eles vão ser, no fundo, elevados em relação aos outros religiosos que não são. Tem um movimento que constrói uma maioria política que tende a ser mais de extrema-direita. Eu acho que isso, evidentemente, repercute nas eleições. E eu acho que as eleições de 2022, a minha leitura é que foi uma vitória da extrema-direita. Só teve um lugar que a extrema-direita perdeu, e ela perdeu por pouquíssimos votos, que foi a presidência da República. O Lula foi eleito, mas a esquerda é a menor base parlamentar desde 98. Então, apesar da eleição do Lula, apesar da vitória importantíssima do Lula, eu acho que a extrema-direita ganhou as eleições de 2022, exceto a presidência da República. Ganhou os governos de governadores. Também, né? Exatamente. No mecanismo eleitoral, eles realmente são muito mais eficientes. Agora, existe essa figura quase mitológica no Brasil, que é o Lula, que é uma força da natureza, que é uma das maiores lideranças políticas da história do Brasil. E acho que a eleição se deve a ele, não é uma vitória das esquerdas ou do centro democrático. Acho que tudo isso, evidentemente, contribuiu. Mas acho que é a vitória, sobretudo, dele. Então, com o enfraquecimento dele, ou a idade mais avançada dele, isso se perde e não tem uma base sólida progressista para eleger alguém do campo progressista. Não tem candidato também, né? Do campo. Assim, à direita, a gente está vendo um monte de gente se movimentando para se candidatar, e na esquerda... Exatamente. Então, eu acho que a única chance, acho que seria de não ter um bolsonarista ou o próprio Bolsonaro na presidência de 2026, seria se o Lula fosse o candidato. Mas o Lula, para ser o candidato, tem que estar competitivo, e ele está com quase 60% de desaprovação. Então, ao mesmo tempo, será que o Lula vai querer se colocar no último ato político dele, que seria as eleições de 2026, ele vai querer ter uma derrota? Não vejo o Lula arriscando nesse sentido. É possível que ele arrisque, mas eu não vejo isso acontecendo. E mesmo que ele seja o candidato, eu acho que o mais provável hoje é que ele perdesse as eleições. Isso independe do governo dele ser bom ou ruim. Eu tenho milhões de críticas ao governo Lula e também vejo vários acertos do governo Lula nesses 2 anos. E eu acho certamente que essa popularidade, ela é injusta. Acho que o governo tem errado bastante, mas não errado ao nível de ter uma popularidade tão baixa. E é por isso que eu acho que tem outros elementos acontecendo na sociedade do que se espera de um governo, do que se espera de um presidente, que mudaram. Ainda que eu não tivesse as críticas ao governo Lula que eu tenho, e ainda que eu achasse que o governo Lula fosse um governo absolutamente exemplar, extraordinário, etc., ainda assim eu tenho dúvidas se a popularidade dele teria muito mais alta do que ela está. O governo Biden, por exemplo, o governo Biden,
entregou muito mais coisas do que o governo Lula está entregando, inclusive. O governo Biden, no entanto, não conseguiu eleger vice-presidente. E se fosse ele, provavelmente teria sido pior. Apesar dele ter feito domesticamente um governo muito positivo em muitos aspectos. Então, hoje em dia, o quanto que você fazer um bom governo garante uma eleição, né? Não é mais sobre governar bem, necessariamente. E nem sobre governar mal, né? Quer dizer, o quanto você fazer um governo ruim como o do Bolsonaro, que foi realmente, assim, objetivamente ruim para a economia, ruim para a saúde, ruim para a distribuição de renda, ruim, assim, objetivamente ruim, nesses critérios todos, não impede que você seja reeleito, né? Ou que o teu campo seja reeleito, né? Exatamente. Deixa eu ver se a Carol tem mais pergunta. Carol, se tiver, vai lá. Deixa eu engrossar o coro dos pessimistas aqui, então, porque falando sobre esses laços sociais que estão sendo construídos hoje em torno da política, me parece que eles são um exercício, assim, extremamente narcisista, né? É a política como um exercício da sua individualidade, né? É claro que o bolsonarismo, o trumpismo tem uma característica muito mais firme em relação a isso, mas eu acho que talvez tenha até a ver com as redes sociais, como você falou anteriormente, né? E aí eu fico pensando, o que a gente faz com isso? Como que a gente cria mais mecanismos coletivos de participação, mais mecanismos de, enfim, de exercer essa coletividade, se tem uma parcela da população que nem sabe se quer ficar junto, né? Se faz sentido a gente se organizar coletivamente. Essa pergunta é a pergunta mais difícil. Obrigado, Carol. Eu concordo com você na tua análise e eu me faço muito essa pergunta. A única resposta que eu tenho, que é uma resposta totalmente insuficiente, mas que eu vislumbro como um caminho possível a gente precisaria ter mais instrumentos de participação. Porque esse narcisismo, quando você está na rede social como um perfil que tem uma função política aos olhos dos outros perfis, então que compartilha o conteúdo do Bolsonaro e que depois vai na manifestação do Bolsonaro, enfim, você sente que a sua existência tem alguma relevância. Aquilo dá um sentido para a sua vida, que muitas vezes o engajamento político dá um sentido para a sua vida, que é forte. E eu acho que parte da frustração existe justamente que você não consegue se engajar politicamente para além do voto. Então, que você participar de um movimento, como o movimento bolsonarista, que te oferece tantas coisas para você fazer, você se sente útil, você sente que você está participando de algo que é maior do que você. Então, eu acho que se a gente começasse a realmente banalizar as decisões, quando eu digo banalizar, é assim, a gente vai tomar decisão sobre o que vai ser melhor fazer aqui nesse bairro, e vocês vão tomar essa decisão. E é isso aí, não tem muito mistério para esse tipo de decisão. Você começa a banalizar, a pessoa começa a tomar a decisão de fato e ver o resultado das decisões dela na vida cotidiana dela. Eu tenho a impressão de que essa coisa narcisista e muito opinativa, né? Porque as redes sociais são o regime da opinião, todo mundo tem uma opinião e tudo é opinião, elas são justamente parte porque a gente não tem repertórios de ação suficientemente interessantes e porque a gente não tem, de fato, poder político para poder influir sobre as decisões que acontecem. Ter mais poder político, acho que inclusive ajudaria a gente a passar menos tempo contaminados pela rede social. Qual o grande problema da participação política? É que para a participação ser efetiva para valer, né, você precisa evidentemente que o Estado faça isso. O grande drama da democracia participativa é que se a democracia representativa não aceitar abrir esse espaço de participação, ela não existe. E a classe política, ela é cada vez mais corporativista. Ela quer se defender cada vez mais. Ela quer ter as decisões cada vez mais para ela. E cada vez menos para a população. Então, tem uma tendência aí que é difícil. Por isso que eu acho que é uma pena que o governo Lula não tenha uma política de forçar mais mecanismos de participação e estimulá-los pelo país. Por outro lado, eu acho que para a gente sair dessa lógica, eu acho que é importante não esperar o governo, porque se for para esperar o governo, a gente morre sentado, e você realmente passar a agir cada vez mais. Eu acho que nesse sentido eu acredito muito nas redes de solidariedade, acredito muito no engajamento, que não é um engajamento online. Quer dizer, o engajamento online ele é muito bom também para organizar o engajamento político. E eu já trabalhei com isso no passado, então eu não sou contra o uso da tecnologia para o engajamento. Mas o que acontece hoje em dia, o engajamento em redes sociais não é engajamento, é emissão de opinião. Aí eu vou colocar uma bandeira de Israel ou uma bandeira da Palestina, porque eu quero me classificar como defensor de Israel ou defensor da Palestina, para eu ser classificado na minha opinião, e a minha opinião ela é moralmente superior à opinião do outro. Não tem... A gente quer defender a Palestina, vamos mandar comida para Gaza? O que a gente faz para ajudar concretamente as pessoas que estão sendo bombardeadas em Gaza? A rede social também torna o engajamento muito mais fútil e inócuo. Então acho que tem um elemento da gente se reconectar com a ação
que é fundamental para que a gente possa construir comunidade. Eu acho que não existe comunidade que possa se construir através de redes sociais, a não ser que seja uma comunidade muito supérflua em torno de um líder, que é o caso exatamente do bolsonarismo. A gente está sempre olhando pelo aspecto mais rápido, mais punitivo e performático sempre. Gaza, para mim, é um exemplo muito grande, todo mundo brigando por uma questão moral, e eu entendo os dilemas morais que estão colocados ali, mas está a quilômetros de distância. A nossa capacidade de influir sobre aquele destino é igual a zero. E as pessoas também não estão, de fato, criando rede de solidariedade para ajudar para valer. Fica só performance, fica só uma briga de fla-flu, no fundo. Tudo bem ter uma briga de fla-flu quando é futebol, porque não tem nenhuma relevância. Mas, no caso, é uma questão fundamental e super importante e que, de fato, a gente poderia estar ajudando de outra maneira do que simplesmente postando alguma bandeira na rede social. Obrigada, Miguel. Super, super obrigada. Obrigado a vocês. Adorei. Muito bom. Beijos para a família toda. Obrigado. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no Threads, no X, no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. Durante a licença de maternidade da Evelyn Argenta, a produção do Fio da Meada é da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio é da Carolina Moraes. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é do Bruno Lima e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até o próximo episódio.